Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, do portal Baruch Comunicações, hoje estamos falando da peça Vagaluz, que acontece agora em fevereiro no Sesc Pompeia, aqui na região oeste da cidade de São Paulo. Eu estou com a Lídia Engelberg e o Edgar Campos, que são os protagonistas, né, da peça, os atores. E agora a gente vai falar um pouquinho da questão mesmo da produção cultural aqui hoje em dia em São Paulo. Né, os desafios que é fazer uma produção cultural. Aproveitar que vocês, né, têm toda essa competência, essa expertise. Como é que vocês estão vendo a produção cultural, a produção teatral em São Paulo, com todo esse quadro que a gente vive hoje? Como é que está? Quais são os desafios, principalmente nesse início de ano, 2020? Olha, eu acho que assim, na verdade, quem está fazendo isso hoje, né, quer dizer, teatro principalmente, ou música, são verdadeiros guerreiros, né? Porque assim, a gente não está tendo apoio nenhum. Que bom que a gente tem a instituição Sesc, que de repente, às vezes, compra um projeto da gente e você consegue, e viabiliza você mostrar esse espetáculo, o show, enfim, né? Mas eu vejo que assim, praticamente a gente está começando agora, quer dizer, a gente está no final de janeiro e não dá para saber exatamente como é que esse ano se dá, né, nessa questão. Mas eu vejo que é com bastante dificuldade. A lei de fomento, que era uma coisa que viabilizava todos os projetos de pesquisas, né, de grupos paulistas e tal, eles estão enxugando a verba. Então eu vejo que os grupos vão começar a ter dificuldade também para fomentar a sua pesquisa, né? E eu acredito nessa coisa da pesquisa. Eu acho que você pode pegar um texto e montar, quer dizer, se você tem uma verba para isso, tudo bem, você consegue e tal, e faz. O que é interessante, às vezes, é essa investigação, né? Que você, às vezes, precisa de 1 ano, 2 anos para poder levantar aquilo que você, de fato, quer falar, né? E que você acha que é importante falar. E esse espaço eu penso que está se reduzindo. Não sei como que a Ali vê disso, mas eu penso que é um ano que vai ser meio surpresa, assim, se a gente conseguir, como é que fala, fazer uma resistência aí e conseguir ter produções interessantes. Eu vejo que algumas coisas vão acontecendo, mas são coisas menores. Grandes projetos parece-me que estão um pouco aguardando uma melhora aí. Então, eu acho que tudo que o Edgar falou, eu endosso, né? Assim, porque a gente vive um momento complicado. Acho que não só na cidade de São Paulo, a gente vive um momento difícil no país, né? Por questão cultural. E assim, né? É uma coisa que se sente na diminuição mesmo de trabalhos, né? E nas conversas, as pessoas realmente, a gente sente que há menos apoio, seja através das prefeituras, do Estado, enfim. Então, a gente está num momento complicado e tem toda essa questão que a gente sabe que tem do olhar que se está tendo para a cultura, que é uma coisa que a gente... é difícil, né? Porque, assim, aí o que você vai falar está sendo sempre olhado, né? De uma maneira, né? Assim, mais de julgamento, de certo e errado. E eu acho que é difícil, porque a arte não tem certo e errado. Então eu acho que é um momento bastante delicado, né? Mas é isso, a gente tem que ir tentando colocar as coisas. E vejo que tem uma tendência de que foi criando uma alternativa de espetáculos pequenos que pode ser levado em qualquer lugar. Tem amigos que estão fazendo em casas né, quer dizer, chama para fazer uma casa que tem um espaço grande, eles acabam até mesmo em apartamentos, né? Tem algumas peças que então, são essas alternativas são esses focos de resistência que vai fazer com que a arte não morra, né?
Então, eu falo e fico até arrepiado, porque eu acho que é isso. É esse foco de resistência. Eu acho que o artista tem que resistir para continuar fazendo a sua arte, né? Independente desses apoios ou não, a gente vai ter que arrumar um jeito de continuar fazendo. E talvez, então, a gente tem que diminuir esse olhar para poder falar diretamente, né? Quer dizer, não pensar grande. Vamos falar pequeno e vamos modificar ali no olho, né? Quer dizer... E você falou do SESC, né? E como é importante o papel do SESC como polo cultural, né? Sim. Fantástico. Então, é sempre bom a gente falar, porque o SESC, ele dá uma infraestrutura para os artistas, né? Sim. Que isso é muito bom. Porque às vezes também você monta um espetáculo e às vezes o espetáculo ele tem essa certa dificuldade até por falta de estrutura. Porque mesmo que a gente queira entregar o melhor, sim. às vezes, né, essa estrutura, essa falta de estrutura, às vezes, Sim. né? Não, e o próprio SESC também está passando por algumas dificuldades, né? Sim. Porque a gente sabe que através do governo tem essa questão dos S's que Sim, eles querem mexer. E então a gente sabe que eles estão meio que andando sem saber onde estão pisando, né? Quer dizer assim, existe um cuidado também do SESC das coisas que está sendo feitas, né? Quer dizer, mas de fato o SESC ele tem uma importância que para as artes que é fundamental. Legal. Bem, já que a gente falou no SESC, vocês vão estar em cartaz até quando no SESC? Passa já o serviço, dias, horários, ingressos, como é que tá? Tá. Então a gente estreia dia 6 de fevereiro, quinta-feira, às 21h30 e fica até dia 1º de março, que é um domingo, às 18h30. Então, a gente fica de quinta a sábado, às 21h30 e domingo, às 18h30, no Sesc Pompeia, no Espaço Cênico. Que é você entra no Sesc, é um espaço logo virando à direita, assim, final. E... eu acho que é isso, né? Acho que é isso, quer dizer, os ingressos podem ser comprados pela internet. É um espetáculo, esse espaço cênico ele comporta, acho que 40 lugares, né? Sim. É isso. Então, acho que é interessante verificar essa questão do ingresso e tal. Se puder comprar pela internet, é bom que garante, né? No portal do Sesc. Isso, exatamente. Isso. Perfeito. E já está. Que bom que a Frane ajuda a gente a completar É. as informações. Mas é legal. Bem, e agora eu queria falar com vocês, porque você falou dessa questão da dificuldade que a cultura está passando, e às vezes eu acho também, eu como um gestor de um canal de comunicação voltado para a educação e cultura, eu busco muito a informação de qualidade. Sim. Eu acho que o que falta hoje em dia, às vezes, é essa informação, porque as pessoas falam coisas indevidas. Elas falam sem saber o que realmente está acontecendo. Então eu queria a opinião de vocês sobre a importância das leis de incentivo, né? E a importância da cultura mesmo na formação do indivíduo. Porque às vezes as pessoas, eu vejo pessoas falando, mas a cultura não é importante, é vista até como uma coisa supérflua, né? E na verdade não, a cultura ela está presente no dia a dia das pessoas, e as pessoas precisam ter esse pertencimento da cultura, né? Queria ouvir a opinião de vocês como artistas, e também já pegando esse gancho, o artista, acho que a Lídia até comentou, está sendo visto também deturpado a figura do artista. Primeiro, as pessoas acham que não é uma profissão. Sim. E é uma profissão, né? A segunda é que aquela coisa do artista, né? Está sendo meio que... não gosto muito dessa palavra criminalizada, acho que não é essa questão, mas é que agora não me vem outra palavra que possa falar isso. Mas a figura do artista, a importância do artista perante a sociedade, a comunidade, né? É que eu acho que assim, a arte, ela é um terreno, né, que assim, a gente não consegue saber o que vai surgir dali. Isso é uma coisa que eu acho que incomoda
de maneira geral, né? Por quê? Porque justamente assim, a gente vive num mundo em que a gente quer saber o que vai acontecer, né? Se a gente não souber quais são os passos seguintes, a gente morre de medo, né? E o artista trabalha justamente com essa matéria que é o surgimento de tanta coisa, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que faz com que o artista seja, de maneira geral, eu acho que, né, ao longo dos tempos, ele é visto com com uma certa preocupação por conta disso, porque ele parece que não sabe onde as pessoas não sabem onde a coisa pode dar, né? É claro que isso, eu acho que por conta também de você ter uma formação cultural capenga, né? Porque se você investe em cultura desde a criança pequena, né? Seja com a questão de festas tradicionais, né? Da música de raiz, e não ficar só numa coisa, né? Das batidas e eventos que são só comerciais, né? Se você for nutrir mesmo a criança culturalmente, eu acho que o olhar para o artista vai ser outro. Mas eu acho que assim, a gente precisa realmente entender que a educação não está dissociada da cultura, que elas têm que parar de falar que uma é prima pobre, outra é prima rica, né? E andar juntas, porque é a formação, né? do ser humano que interessa. Agora, na verdade, eu lembrei de uma coisa que eu conversei com a moça que trabalha na minha casa, e ela tem uma sobrinha que tem uma formação, sei lá, ela tem faculdade e ela não tem, né, que trabalha na minha casa, e ela falou assim, mas ao mesmo tempo ela fala assim, ela é tão bruta, então assim, ela fez faculdade, mas não formou. Eu achei tão interessante isso. E é isso, né? Se você não tiver as duas coisas, né? Educação com cultura, você não forma. Você não forma um ser humano, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar bem cuidado. Porque às vezes também, isso que você falou, Lídia, a gente confunde escolarização com educação. Exato. Né? Você ter um filho na melhor escola e ele passar a vida toda naquela escola não significa que ele vai ser né? Uhum. Ele vai ter conhecimento, ele vai ter... E aí, falando nisso, a gente volta para o lado da peça, do Vagaluz. Sim, exatamente. Né? Que é a coisa de resgatar as memórias, e quando você resgata as memórias, as pequenas memórias, você acaba juntando esse conhecimento. Verdade. E quando você caminha também para essa questão das artes, você sempre vai estar à margem, né? Eu lembro que meu pai é militar, e quando eu disse para ele que queria fazer teatro, isso incomodou ele profundamente. Porque é exatamente isso. Ele falou, mas vai viver como? Eu falei, não, eu faço outra coisa, mas assim, meu carro-chefe, eu quero fazer teatro. E ele acabou morrendo, assim, viu alguns espetáculos e tal, mas ele teve sempre essa inquietação, porque era um filho que estava à margem. Mas quem está à margem é que tem o olhar distanciado e que consegue fazer a crítica, né? E acho que esse é o grande lance das artes hoje, é esse olhar deformado que você tem em relação àquilo que você está vivendo. E é isso que se aplica nas artes, porque assim, é esse jeito deformado da vida que você faz a poesia, né? Bacana. Você falou um pouquinho do início, né? Da tua carreira, como começou. Conta um pouquinho mais, quero saber um pouco desse lado, tanto o seu como o da Lídia, né? O nosso ouvinte, esse lado mais, como é que começou, como foi teu envolvimento, referências, o que você, quando começou a se interessar pelo teatro, o que você gostava de ouvir, de ler, autor, como é que foi essa trajetória? Olha, na verdade, assim, desde pequeno, eu
falava essa coisa, eu brincava de teatrinho, eu e minha irmã. Isso me incomodava um pouco meu pai. E eu lembro que assim, eu ganhei um livro infantil, Don Quixote. E eu e a Beth, a gente brincava muito, brincando com a história de Don Quixote. Mas era uma coisa assim, quer dizer, às vezes meus pais levavam no circo e tal, e ficava nessa... Mas assim, eles nunca levaram em teatro. Eu fui, na verdade, começar em teatro com uma professora de educação artística. E eu acho que o primeiro espetáculo grande que eu fui assistir foi no Anchieta, A Vida é Sonho. Que por acaso, quem fazia uma das protagonistas era a Regina Duarte. Que ela mudou bastante, era um espetáculo que eu achava que tinha uma questão política bem interessante. Hoje eu já não sei se ela continua com essa mesma visão, mas enfim. E assim, mas existia uma magia ali naquele espetáculo. Eu lembro que assim, eu comecei a fazer algumas peças com essa professora no teatro e tal, e ela falava, você tem que fazer, procura fazer. E a gente pegou César Vieira, alguns textos de César Vieira e tal. Acho que era Império Brasílio, que era um do César Vieira, mas tinha uma questão de Natal que era que essa professora queria que a gente fizesse. E ao mesmo tempo ela falou, vai fazer um curso. Aí eu fui fazer um curso com Berta Zemmel e Ivonei de Assis em 78. Aí comecei a fazer esse curso e em 79 tinha um teste, o Vonei falou, vai fazer. E era um espetáculo que o Roberto Lage ia dirigir. E a gente fez esse espetáculo e tal, não aconteceu muita coisa, era no Estúdio São Pedro. Aí depois fiz algumas coisas com o Jamil Dias e tal, mas assim, foi entrando no Antunes Filho, no CPT, onde eu conheci ali, que eu acabei pegando gosto pelo teatro de pesquisa, pelo teatro de investigação. Daquela coisa que você não é pegar o texto pronto, quer dizer, é construir cada coisa. Aí a gente acabou não estreando, eu entrei na Fraternal. A Fraternal, eu trabalhei muitos anos na Fraternal, com Luiz Alberto de Abreu, Edinaldo Freire dirigindo, e o tempo todo pesquisando essas coisas do teatro popular e tal. E aí acho que foi o gosto de fazer. A gente se conheceu para fazer um espetáculo que a gente não fez, e aí a gente vai fazendo tudo, e a gente, depois de 30 anos, que a gente resolve, de fato, terminar de fazer essa coisa que a gente começou, de trabalhar junto e tal. Terminar ou começar, né? Não, eu digo terminar e começar uma coisa nova, né? Quer dizer, essa é a ideia. Terminar um ciclo, né? E começar exato, outro. É isso. Então foi isso, quer dizer, assim, aí a gente entra com essa coisa do Janot, que também é uma outra pesquisa, né? Quer dizer, assim, é diferente dessa pesquisa da Fraternal, porque agora é uma pesquisa, uma investigação onde você se olha internamente, né? E aí a gente vem com Vagaluz. E aí a expectativa é agora como é que eu consigo me comunicar com quem está assistindo, né? Essa é a minha... o desafio. O meu desafio agora é de ver como é que eu consigo me comunicar ali. Legal. Né?